Amém. Você está feliz? Amém. Glória a Deus. Amém. Pega a sua Bíblia. Vamos juntos em João capítulo 4. O Espírito Santo vai ministrar em nosso coração mais um encontro fantástico que Jesus teve ao longo da sua caminhada, que foi transformador. Amém? Ouvimos aqui o pastor Mateus falar sobre encontro com Pedro. Depois o pastor Samuel falou de Zaqueu. Só não cantou a música. Fica tranquilo que eu não vou cantar. Viu? Tá vendo, Davi? Ó. Vai sem microfone. Entra na minha casa, quem vai? Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Não, né? Amém, glória a Deus. A pastora Bia falou da mulher adúltera. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre a mulher samaritana. Amém? Vamos na palavra, que é melhor do que me ouvir cantar aqui, não é verdade? Só o Mateus respondeu. Amém, amém. Estava na salinha orando por esse momento, pedindo ao Espírito Santo que ministrasse em nosso meio. E tem uma frase ali na última sala das crianças que eu achei fantástica, aquilo me chamou a atenção. Que diz assim: Jesus está pintando a minha história. Uau, fantástico, né? Jesus está pintando a nossa história. Amém? Tudo aquilo que era cinza, hoje o Senhor vai trazer cor para a nossa vida. Em nome de Jesus. Nós vamos aprender através desse encontro de Jesus e a mulher samaritana, aquilo que o nosso Deus poderoso, fiel, incomparável, grandioso, maravilhoso pode fazer quando há um encontro verdadeiro. Abra a tua palavra, já está com ela aberta, né? Em João 4, eu vou usar King James, que eu sou do clube da King James, eu e o pastor Fernando. Eu vou usar King James atualizado. O pastor falou que sou os velhinhos. No KJ, King James atualizada. Diz assim, a partir do versículo 3. Então João 4, versículo 3. Vamos juntos, amém? Você está comigo? Amém? Diz assim: deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Versículo 6. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, meio-dia. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, então Jesus pedindo: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Feche seus olhos. Oh Jesus, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado Espírito Santo pela tua presença, que já é sensível neste lugar. Colocamos agora as nossas mentes cativas a ti,
Queremos, ó Pai, em nome de Jesus, que toda trava em nossos ouvidos e nosso coração caia por terra, porque queremos ouvir a Tua voz e ser transformados a partir da palavra que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas nessa noite. Fique à vontade neste lugar, Jesus. Queremos ter um encontro verdadeiro contigo, para que não seja mais um culto, para que não seja mais um encontro, mas para que seja o encontro, o culto que vai transformar a nossa vida. Fique à vontade. Mexe na casa, faça aquilo que o Senhor quer fazer, faça aquilo que o Senhor quer realizar nessa noite. Nós te damos a liberdade para o teu agir, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz, em João 4, no verso 3, que Jesus, ele estava seguindo um novo caminho. Ele deixa a Judéia e ele vai mais uma vez para a Galileia. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 4, que diz: entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Existiam 3 situações, 3 caminhos, 3 rotas que Jesus podia fazer do caminho da Judéia à Galileia, mas estava na agenda do Pai naquele dia que Jesus deveria fazer a rota por Samaria. Samaria não era o melhor caminho a se fazer, porque havia uma briga entre os judeus e os samaritanos, mas isso não parou, porque quando o Senhor decide agir, independente das circunstâncias, independente da região, independente de cultura, Ele faz. Porque agindo Deus, quem impedirá? Quando Ele pensa que vai fazer algo, Ele não leva tempo para fazer. Quando Ele pensa, Ele já faz. E disse Deus: haja luz, e tudo se fez. Ele é o verbo que estava presente, Ele se fez carne. Esse Jesus que transforma, esse Jesus que dá vida. Naquele dia havia uma agenda marcada no céu, para que Jesus se encontrasse com aquela mulher, independente de qualquer circunstância. Ei, a boa notícia é que hoje existe uma agenda. Você veio aqui não foi por acaso, não foi porque alguém te convidou, mas porque Jesus determinou que você estivesse aqui nessa noite, para que Ele pudesse revelar a você. Ele quer falar contigo. Era necessário atravessar por Samaria. Ele poderia ter feito esse caminho pela costa, ele poderia ter feito pela Pérsia, e ele poderia ter feito por Samaria. Era mais curto este caminho, mas era evitado devido a esse conflito que existia entre judeus e samaritanos. Ei, não importa a dificuldade para o amor de Jesus, se Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Se Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Ainda que seja dificultoso, ainda que seja inapropriado, devido a várias objeções, se Ele disse que vai realizar, Ele faz. Era necessário passar por Samaria. No versículo 5, diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Só a nível de curiosidade, Sicar, o nome Sicar, que era uma cidade de Samaria, significa cidade dos bêbados. Dá para ter noção de como era este lugar que Jesus decidiu entrar. Ele passou por ali, Sicar, um lugar inapropriado, ainda mais para um judeu. Versículo 6, acompanhe na sua Bíblia, diz assim: havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Jesus, ele senta à borda do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Na tua Bíblia, numa outra linguagem, deve estar falando meio-dia, certo? Amém? Você está aí comigo? Amém? Hora sexta é igual ao meio-dia, a hora de maior calor. Tem feito muito sol, né, nesses dias. A gente gosta, mas não da condição que tem feito. Porque lá no Rio é mais quente. Aqui a gente passa frio, mas tá bem quente, né? Tá bem quente. Imagina aquela mulher, ela vai sair da sua casa, pegar o seu cântaro, pegar o seu vaso para buscar água naquele horário que era incomum. Você vai entender. Um horário que não era apropriado para que uma mulher fosse no poço tirar água. Algo de errado havia ali. Jesus então diz a nossa palavra, diz o texto que ele estava cansado da viagem.
Jesus era um homem como eu, como você. Ele se cansava, fadigava, ele estava cansado, mas nem o cansaço de Jesus atrapalhou o agir que ele ia realizar naquele dia. Nem o estado físico dele atrapalhou que ele pudesse derramar amor sobre a vida daquela mulher. Nada para o nosso Jesus, nada para o nosso Deus. O versículo 7 diz assim: nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Quem veio tirar água? Uma mulher de Samaria. E junto ao poço, quem estava ali? Jesus estava sentado à beira do poço. Quem chegou depois? A mulher ou Jesus? Jesus já estava lá. Jesus já estava sentado naquele poço, esperando o encontro. O poço aponta para a necessidade. Ela só vai no poço porque ela tinha uma necessidade. Ela precisava de água para os seus afazeres. E quando ela chega lá no poço, que significa necessidade da vida dela, quem está lá? Jesus. Ei, não sei se você já entendeu. Jesus já está no local da sua necessidade. Ele já está ali. Ele não chega atrasado. Jesus estava sentado à beira do poço. Ele chegou primeiro, porque ele tinha escrito naquele dia: eu preciso transformar uma vida aqui, e através dessa vida muitas outras vidas serão transformadas. Ei, pense agora por um pouco, qual a sua necessidade? Qual é o seu poço nessa noite? É a tristeza? É um diagnóstico de enfermidade? É ansiedade? É necessidade financeira? É separação? Ansiedade? Depressão? Qual a sua necessidade? Qual a sua necessidade? Ei, Espírito Santo está te perguntando, vamos lá. Jesus está sentado ao lado da sua necessidade. Ele está te esperando para bater um papo contigo. Jesus invadiu a cena. Ele determinou passar naquele lugar. Jesus, ele invade a cena da nossa vida para mudar a nossa história. Não foi ela que decidiu naquele dia encontrar com Jesus, porque ela tinha um leve conhecimento de quem era ele. Mas Jesus naquele dia decidiu ter um encontro com ela. E Jesus hoje está decidido a ter um encontro contigo e transformar a sua vida. Jesus chegou primeiro. Jesus está no local da nossa necessidade. E por que ela foi tirar água meio-dia? A gente descobre, nós vamos ver. Ela era uma mulher imoral. Ela tinha vergonha. Talvez ela recebia certamente ela recebia muitas acusações. As pessoas apontando o dedo para ela, porque não era um horário habitual de se retirar água no poço. Não era. As mulheres iam mais cedo, pegavam seu cântaro e iam lá tirar água do poço. Mas ela não queria ter relacionamento, porque ela tinha vergonha. As pessoas apontavam o dedo dela pelo erro dela, pelo pecado dela. Ela era excluída, ela era desprezada. Ela vivia nessa vida de imoralidade. Mas um dia comum, uma rotina que ela seguia, dentro do seu cotidiano, alguém apareceu. Alguém invadiu aquela cena, alguém invadiu e mudou aquela rotina, aquela história. Jesus estava ali. Jesus estava no local da vergonha daquela mulher. Ele estava no local da necessidade dela, ele estava no local da vergonha dela. Então no versículo 7, a Bíblia diz assim: pediu Jesus. Quem pediu? A mulher?
A mulher que pediu? Jesus. Quem puxou a conversa? Jesus. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Jesus que inicia uma conversa com aquela mulher. Quando ninguém queria falar com ela, ele decidiu: não, eu tenho ouvidos para você, eu quero bater um papo com você. Quando todos a rejeitavam, deixava de lado, Jesus não age como a multidão age. Ele está ali no ponto da nossa vergonha, da nossa necessidade, e Ele quer falar comigo, Ele quer falar contigo. Jesus puxa a conversa com ela. Ela deve ter ficado espantada certamente, até porque ela vai responder para ele assim: como tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, uma samaritana? Porque os judeus, eles não se davam com os samaritanos. Havia ali uma barreira cultural. Um rabino, ele não podia conversar com uma mulher em público. E Jesus não só conversa com aquela mulher, e Jesus pede um favor para ela. Ela que já tinha 5 maridos e vivia agora com um amante, com uma 6ª pessoa. Jesus, ele quebra essa regra. E quebrar essa regra significava na cultura da época que ele perdia a reputação. Jesus não está nem aí para a reputação, pelo aquilo que as pessoas vão achar dele, porque se ele quer fazer, ele faz. Não podia um rabino conversar com uma mulher, ainda mais na situação dela como uma mulher imoral, porque ele perdia sua reputação. Jesus não estava preocupado com isso. O que ele estava preocupado era em derramar amor sobre a vida daquela mulher. Essa é a preocupação do nosso Deus. É derramar amor sobre a minha vida, sobre a sua vida, independente das circunstâncias, independente do caminho que tem que ser feito, independente de como as pessoas te enxergam, como as pessoas me enxergam, independente de qualquer reputação. Ele quebra as regras, Ele invade a cena, Ele invade a nossa vida, Ele puxa a conversa com a gente para transformar a nossa vida. Ele quebra a barreira racial. Havia mais de 500 anos que existia essa briga entre judeu e samaritano. Para você ter uma noção, eles não bebiam nos mesmos vasos ou pratos que os samaritanos comiam. E Jesus pede água para aquela mulher sem ter nada para tirar. Ele não tinha nada, ela tinha. Jesus não está preocupado com a reputação dele. Ele está preocupado em transformar a nossa vida. No versículo 10, Jesus vai responder para ela: ah, mulher, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Uau, que resposta fantástica de Jesus. Você repara que essa mulher, ela está fechada. Jesus puxa um assunto e ela fala: mas por que está falando comigo? E aí ele agora responde para ela: se você conhecesse o dom de Deus, o dom de Deus. Dom aqui do inglês, cadê a Rebeca? É gift, que significa presente. Se você conhecesse o presente de Deus, o favor dele, o amor que nós não merecemos. Jesus é o nosso maior presente. Se você conhecesse o presente que Deus tem para você, se você conhecesse aquele que está te pedindo, você pediria e ele te daria uma água viva. Veja que aqui nós encontramos um se então. Ele fala: se você conhecesse, esse é o princípio, conhecer a Deus. Jesus fala: é necessário conhecer. Quer água viva? Primeiro conheça. Conheça aquele que está disponível. Conheça aquele que é a resposta. Conheça aquele que é o eu sou. Conheça aquele que tudo ele sabe, tudo ele pode, tudo ele é capaz. Não existe nada que é impossível para ele. Se você conhecesse isso, você pediria.
A palavra do Senhor vai dizer assim em Salmos 9:10: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Em Isaías 55:6 diz: busca o Senhor enquanto é possível achá-lo, clame por ele enquanto ele está perto. Em Amós 5:4 diz: assim diz o Senhor à nação de Israel: busque-me e terão vida, busque-me e terão vida, busque-me e terão vida. Assim diz o Senhor à nação de Israel, assim Ele diz para mim e para você: busque-me e terão vida. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Só que a mulher rebate novamente no versículo 11: ô mulherzinha, ainda não entendeu, mas está tranquilo. Antes um pouco Jesus conversou com Nicodemos, ele também não entendeu, e ele era para saber algumas coisas. E aí a mulher novamente fala, indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como tirar a água, o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Ah, querido, quem não conhece duvida, coloca barreiras, coloca várias objeções. Como você vai fazer isso? Como? Quando? Onde? Por quê? Fica fazendo perguntas porque não conhece o verdadeiro Deus. E Jesus responde para aquela mulher: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Aleluia. As coisas deste mundo não nos satisfazem. Nada que o homem jogue para dentro do seu coração vai satisfazer a necessidade. A água do poço de Jacó não satisfaz para sempre. A promessa de Deus é derramar água sobre o sedento. Em Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Isaías 55:1 diz: todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. João 7:37 diz: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Jesus é a fonte inesgotável. Olhe para Ele, Ele está sentado ao lado da sua necessidade. Ele está te esperando para ter um diálogo com Ele. Jeremias 2:13 diz assim: porque o meu povo cometeu dois males, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas, poços rachados. Só que isso despertou o interesse daquela mulher, depois que Jesus falou dessa água viva, dessa fonte inesgotável. E aí no versículo 15, a mulher disse a Jesus: Senhor, eu quero que me dê essa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui buscá-la. Ela começa a mostrar o interesse por essa água, mas ela ainda não entendeu quem Ele é. Por isso o foco dela ainda está no poço, e não naquele que está sentado ao lado do poço. Mas esse jogo vai mudar. E nós muitas das vezes estamos focados naquilo que Ele também pode nos dar, e não na pessoa que Ele é. Jesus falou de uma água viva, e ela queria daquela água, para que ela não precisasse mais voltar para aquele lugar. Só que ela não tinha entendido. Jesus estava falando a respeito de si. Ele é a fonte inesgotável. Ele é essa água viva.
Ela queria resolver os seus problemas, afinal, fazer aquele percurso era constrangedor, difícil, pesado, cansativo. Ela queria se livrar daquele problema. Ela mostra até interesse, talvez uma expectativa correta, mas o propósito estava errado. E aí nesse momento, onde um certo interesse ganhou força no coração dela, que Jesus então faz uma abordagem maravilhosa. O verso 16, após aquela mulher demonstrar interesse, Jesus disse: ok, vá então e chame o seu marido e volta aqui. Aí Jesus pegou pesado. Aí Jesus tocou na ferida. Você quer água viva? Mas você tem sede suficiente? Jesus é louco. Nós estávamos falando de água. Ele muda o assunto completamente. E pede para aquela mulher buscar o marido dela. Mas tudo que ele faz tem um propósito. Porque ele não queria permitir que ela saísse dali com seu cântaro cheio, da mesma forma que ela chegou. O que ele queria era transformação plena na vida daquela mulher. Só que para ter transformação plena, é preciso tocar em algumas feridas. É preciso chamar, como Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. É preciso chamar aquilo que nos atrapalha a ter esse relacionamento íntimo com Jesus. No caso dela, era o marido. E no meu caso, o que eu preciso chamar hoje para que eu traga para a luz, para que Jesus possa consertar a minha vida? O que eu preciso chamar para a consciência? Hoje é um dia de oportunidade. Hoje é um dia como aquela frase que está lá na salinha, que Ele quer pintar a nossa história, quer colorir a nossa história, uma história que é preta, que é cinza, que é sem cor, mas é preciso arrependimento, é preciso chamar algo que está lá, perdido, que você sabe o que é, porque o Espírito Santo vai falar no teu coração. Pare por esse momento, feche seus olhos e abaixe a sua cabeça, peça ao seu amigo Espírito Santo, o que eu preciso chamar hoje, trazer aqui para essa conversa com Jesus. O que precisa ser mudado na minha vida, para que de fato essa fonte venha jorrar a partir de Jesus sobre a minha vida. O que eu preciso resgatar hoje, para que eu deixe aqui nesse poço junto com Jesus, para que quando eu saia deste encontro eu saia transformado. Hoje é um dia de oportunidade, hoje é um dia de encontro, hoje é um dia de transformação, mas peça ao teu amigo Espírito Santo para te revelar, para que haja mudança verdadeiramente. Porque talvez nós estamos chamando de sede aquilo que é apenas uma simples vontade, um simples desejo. Será que há uma sede suficiente em nossas vidas para que de fato essa fonte venha jorrar na minha e na sua vida? Chame a existência, peça ao Espírito Santo, o que é que eu preciso deixar neste lugar aqui, nesta noite? Aleluia. Pode abrir os seus olhos. Jesus colocou o dedo na ferida, mas não era com o objetivo de humilhar, de acusar, mas de libertar e transformar aquela mulher. No versículo 17 diz assim: ao que a mulher respondeu: não tenho marido. E Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse, mulher, é verdade. Jesus elogia a sinceridade daquela mulher, mesmo sendo uma resposta simples, porque até agora ela gostou de falar: ah, mas você não tem poço, você é judeu. Ela gostou de questionar, mas quando Jesus tocou nessa feridinha, ela foi simples: não tenho marido, porque incomoda. Mas às vezes nós precisamos ter conversas indigestas com Jesus. Precisamos ter conversas difíceis com o Espírito Santo. Precisamos colocar o nosso coração aos pés dele, para que ele possa nos transformar. Aqui ela foi simples, falou: não tenho marido.
sabe o que é fantástico? Que aquele momento onde a posição do sol era o momento, né, meio-dia, de mais calor, de mais luz, o alinhamento perfeito do sol com aquela região, naquele instante. Jesus, ele começa, através do seu conhecimento infinito, tocar nesse ponto que precisava ser mudado. E nem toda a luz do meio-dia era maior que a luz do nosso Jesus, que é a estrela da manhã. Ele é a luz que vai revelar tudo aquilo que está escondido, obscuro, para que a minha vida e a sua vida seja transformada. Nada fica em oculto aos olhos dele. Em Malaquias 4, no versículo 2, diz assim: nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Uau! Nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Hoje é dia de cura, hoje é dia de transformação, de libertação. O sol da justiça está aqui, e ele traz a cura sobre as suas asas. Então no versículo 19, a mulher diz: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Aí ela mudou, ela tirou aquele CD, ela muda aqui o assunto. Estava falando de água, falou de marido, e de repente, quando ela reconhece que Jesus é um profeta, aí ela fala: nossos pais adoravam aqui neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela o reconheceu como profeta. A conversa estava difícil. Pode ter sido um argumento dela ali: vamos mudar de assunto. É mais fácil às vezes discutir teologia do que enfrentar os próprios pecados. Esse assunto está muito complicado. Mas mesmo ela tocando nesse assunto, sobre onde é o lugar que nós devemos adorar, o nosso Jesus, ele é fantástico, e ele não perde tempo, ele não joga a conversa fora. Aqui ela muda o assunto completamente, e naquele momento Jesus, ele aproveita aquela questão para liberar algo sobre a vida dela. Ele aproveitou aquele instante para resolver uma questão que os samaritanos carregavam com eles. Estava sendo tratado a respeito de um caso, a mulher muda de assunto e Jesus engata naquela conversa. Vamos resolver isso também. Você tem essa outra questão? Você tem essa outra dúvida? Jesus falando com aquela mulher: ah, você está com dúvida nisso? Ei, ele não perde tempo. Todas as dúvidas ele resolve, ele responde. Ele engatou nesse assunto. Você quer falar disso? Eu vou te falar a respeito disso. O que importa não é o local, mas é como se adora e quem se adora. Ele diz que os verdadeiros adoradores, existe uma hora que essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque a questão dela era se era em Jerusalém ou se era em outro monte. Mas Jesus aproveita aquela mudança de conversa ali para resolver essa questão também. E ele fala: o que é importante não é o onde, mas o como e quem adorar. Jesus orienta aquela mulher samaritana que não é ao judaísmo que os samaritanos devem ser convertidos, e nem é para Jerusalém que devem fazer peregrinações a fim de adorar. Mas o Senhor é Espírito, independente do lugar que estejamos, adore-o em espírito e em verdade.
E esse ponto na conversa foi chave, porque a partir disso a mulher ela coloca mais uma questão. Ela fala assim para Jesus, vejam quantos argumentos ela tem. A conversa estava boa, isso é importante. Isso foi importante para a transformação da vida dela. E esse momento que nós ganhamos tempo com Jesus é importante para a transformação das nossas vidas. Aquele tempo de secreto, aquele tempo que estamos a sós, você e o Pai, você e Jesus. Então no verso 25 a mulher responde: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Veja, ela conhecia a respeito do Messias. E aí no versículo 26, então disse Jesus, agora eu coloquei na NAA só para dar uma mudada, porque eu gostei dessa versão. Então disse Jesus: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que declaração que Jesus faz. Que conversa maravilhosa. Apesar de todas as circunstâncias contrárias, apesar de todas as objeções colocadas por aquela mulher, Jesus, Ele não desiste de mim. Jesus, Ele não desiste de você. Ele vai até o fim. Independente de circunstâncias, independente do estado que eu me encontro, independente de cultura, enfim, independente de local, Ele não desiste. Ele vai até o fim. E o que é fantástico, que aquela mulher foi descobrindo quem é Jesus, nessa conversa, com tantas objeções que ela foi colocando. A princípio, ela o reconheceu como um judeu. Eu vejo que você é judeu, por que está pedindo água para mim, já que judeus e samaritanos não se dão bem? Quando Jesus toca no assunto a respeito do marido dela, ela fala: vejo também que és profeta. Só que agora ela descobre aquele que é o Messias. Agora ela descobre aquele que é o eu sou. Foi assim que Jesus nesse momento vira para ela e fala: então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É como naquela conversa de Deus e Moisés: mas quando eu chegar diante de Faraó, o que eu vou falar? Diga que o eu sou te enviou. O eu sou que se revela a mim e a você agora. É preciso aumentar esse nível de profundidade. Ei, vamos lá, estamos no começo do ano. Aquele rio que nós vemos na palavra, que as águas, quando nós caminhamos 500 metros, elas estão no tornozelos. O anjo do Senhor mostra para ele: ei, não parou por aí, existe mais um trajeto, existe mais uma pegada, mais uma passada, existe mais 500 metros, vamos lá, eu estou te mostrando o caminho das águas profundas. Você quer? Então vem, porque não é o rio que invade a minha vida, mas eu entro para dentro deste rio. Ei, o rio está disponível, mas nós precisamos agir. Existe mais 500 metros, vamos elevar esse conhecimento do judeu para o profeta, até que a gente descubra o eu sou, o Deus do impossível, aquele que te ama, aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que muda a tua história, aquele que te cura, te liberta, te transforma. Vamos lá, em qual nível está as águas dessa noite? O Senhor quer que você caminhe mais 500 metros, Ele está esticando uma corda de medir, para te dizer: ei, o caminho é esse, mas você tem que entrar, você tem que querer. Existe uma sede aí, será que ela é verdadeira? Então venha, porque eu sou a fonte que não para de jorrar, eu sou aquele que nada me para, eu sou o Deus do impossível, eu sou o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Ei! Sabe, querido, estamos no começo do ano, no segundo mês do ano. Essa foi uma palavra que o Senhor colocou no nosso coração para liberar sobre a vida dos adolescentes este ano. Existem 4 etapas neste rio.
cada uma delas tem o mesmo comprimento. O anjo do Senhor media, e como se ele estivesse fazendo um convite: vem, eu estou aqui, você quer? Então entra para dentro do rio. E ele andava, e as águas aumentavam de altura, e saía do nível dos tornozelos e ia por os joelhos. E havia mais um convite, não parou por aí: vamos lá, você quer mais? Venha. Ele media mais 500 metros. E ele andava, até que chega um momento onde ele não se controlava mais, onde os pés eles não apoiavam mais no chão. É aquele momento onde o Senhor toma conta de toda a tua vida. Ei, olhe para mim, a distância não muda, o que muda é a profundidade. O Senhor está fazendo um convite para você nesta noite: vamos elevar essa profundidade. Você me conhece como aquele Jesus que os crentes falam. Você me conhece como um Jesus da TV. Você me conhece porque alguém ora pela tua vida, porque alguém lê a Bíblia para você. Você me conhece como no início daquela conversa com aquela mulher samaritana eu conhecia como judeu. Mas existe mais, existe muito mais. Talvez exista um segundo nível aqui, que você conheça o Senhor como profeta, e você gosta de ouvir que as coisas vão mudar, que você vai ter bênção, que tudo vai se transformar. Ok, é lícito isso, mas não pode parar por aí, porque muito maior que as promessas é o Deus da promessa. O Deus da promessa, aquele que está sentado ao lado da nossa necessidade, esperando que a gente vá lá, naquele momento difícil, e de repente Ele está ali. Ei, o Senhor te convida hoje: encontre Ele no momento de maior dificuldade da sua vida. A depressão não vai tirar a sua vida, a ansiedade não vai acabar com você. O diagnóstico que o médico te deu não é a última palavra, porque a última palavra é do nosso Deus. Ele detém o poder, a autoridade. O governo está sobre as mãos do nosso Deus. Ele que governa a minha e a sua vida. E o Senhor, Ele faz um convite porque Ele não desistiu, apesar de tantos questionamentos. Nós somos assim, questionamos tudo. E aquela mulher, depois de tantos questionamentos, chega nesse ponto crucial. E é aqui que o Senhor quer falar contigo. Ele quer revelar a você quem Ele de fato é. Eu não sou apenas um judeu, eu não sou apenas um profeta, eu sou o que sou. Eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu sou a vida. Então no versículo 26, quando Jesus diz: eu sou o Messias, aquela mulher, até nesse momento, nessa conversa da mulher samaritana com Jesus, por 6 vezes Jesus se dirigiu à mulher, e 6 vezes ela respondeu, ela rebateu. Mas quando Jesus fala para ela que eu sou o Messias, não teve resposta dela. A palavra diz que ela se levanta, deixa o seu cântaro e vai até a cidade. Por 6 vezes Jesus falando com ela, ela com o coração ferido, mas isso, mais aquilo. Quando chega no final da conversa, e Jesus fala: eu sou o Messias. Faltaram palavras, ela não disse mais nada.
ela simplesmente deixou o cântaro dela no sol de meio-dia e foi para a cidade falar: eu encontrei a fonte de água viva, eu encontrei aquele que falou tudo que eu estou fazendo, e vocês precisam conhecer ele também. Aquela mulher que só ia no poço naquele horário por vergonha, por constrangimento, com medo de ser acusada, por medo, por rejeição, quando conheceu o eu sou, todas essas características perderam a força. Ela sai imediatamente e vai até a cidade falar com as pessoas sobre o amor de Jesus. Quando Jesus invade a sua vida, tudo fica colorido. Ele decidiu invadir a cena hoje. Não foi mais um culto. Ele está aqui, amém, sentado, aleluia, do lado da sua necessidade, te fazendo um convite. Eu estou aqui. Eu sabia que você viria. Eu estou te esperando.